Boa noite, senhores jornalistas. Segunda-feira, hoje, 6 de abril de 2020. Um abraço especial aos profissionais de saúde. Estamos confinados para salvar a nossa própria vida e a dos outros. O país continua a observar o estado de emergência, com a execução das medidas extraordinárias necessárias, adequadas e proporcionais à situação para prevenir e evitar a propagação da pandemia Covid-19 na sequência da qualificação da OMS da emergência de saúde pública. Este ponto de situação pode ser visto no site www.siam.gov.ao e na página na rede social Facebook Siam, que pode ser partilhado para outras redes sociais. Rapidamente, passamos à atualização dos dados desta segunda-feira com o Sr. Secretário de Estado para a Saúde Pública do Ministério da Saúde, o Dr. Franco Mufinda. Dr. Mufinda, muito boa noite. Vamos à atualização dos números deste dia. Sim, boa noite, Dr. Eduardo Magalhães. Boa noite a todos. Boa noite, Subcomissário Valdemar. Voltamos uma vez mais à tona para informar a nação em como houve uma vez mais alteração dos dados. Houve notificação de mais 2 casos. Trata-se de um caso de sexo masculino de 19 anos e o segundo caso de sexo feminino de 25 anos. Todos eles provenientes de Portugal chegaram no voo do dia 20. Repito, 2 casos, um de sexo masculino de 19 anos e o segundo de sexo feminino de 25 anos. Todos eles chegaram no dia 20, partiram do dia 20 de Portugal e chegaram cá, em Angola, no dia 21. Sendo assim, eu mesmo vou, portanto, que onde aconteceram os 4 casos de ontem. Todavia, mal chegaram ao país, foram encaminhados ao centro de quarentena institucional, de modo que aqui houve, portanto, a cautela de cuidar dos casos e não houve contacto com a comunidade. E reiterar aqui as palavras em como continuamos perante os casos importados. Repito, ainda estamos perante os casos importados. Então, a nossa soma dá 16. Os 2 casos recuperados continuam, os óbitos também continuam, são 2 óbitos e 2 recuperados. No segmento clínico, temos 12 pessoas que estão a ser de forma ativa, a ser acompanhadas. A província de Luanda continua a ser a única a dominar o quadro, que respeita a geografia dos casos, e de forma dividida, ou olhando, portanto, o georreferenciamento, podemos dizer aqui que Talatona, Maianga, Belas, Viana e Ngombota, e somamos Samba, acabam por ser as localidades onde podemos distribuir os 16 casos. No que respeita às nacionalidades, continuamos com a angolana e a sul-africana. A faixa etária não mudou, é de 1 a 62 anos de idade e predominantemente, portanto, o sexo masculino, que aqui tem um acento tônico. Temos 11 casos, enquanto que o sexo feminino tem 5 casos. Informar também que apenas hoje que começamos a processar as amostras do último ponto, no caso, que é o Hotel Infortur, onde achamos esses 2 casos. Na comunicação de ontem, eu referia que já zeramos os casos dos 2 centros do Calumbo, Calumbo 1, Calumbo 2, e também o Hotel, tanto Vitória Garden. Então, estamos a fazer o follow-up do processamento dos casos do Hotel Infortur do Quilamba. No trabalho do CISP,
houve registro de 74 denúncias de violações de quarentena. Registramos 3 alertas de casos suspeitos, sendo que um foi seguido e também validado e encaminhado a uma das nossas unidades. Olhando as quarentenas, digo, a domiciliar e a institucional, nós temos 1.634 pessoas expostas que estão a ser seguidas, sendo que 673 pessoas estão a observar a quarentena institucional. E também tiveram alta, a nível do país, 166 pessoas expostas. Continuamos com o trabalho da busca ativa de casos na comunidade, o que nós chamamos busca ativa dos contactos até contactos dos casos positivos, que são 16, vão buscando na comunidade, e também a resposta, portanto, aos casos suspeitos que são reportados ao CISP. Outro sim, continuamos com a gestão de casos e o treinamento, aqui abrir parênteses, não é, de intensivistas, sobretudo aqui a nível do país, mas também através de teleconferência a nível do país, porque o que se espera é, num prazo muito curto, o país começar a recepcionar monitores. Então, estamos nessa fase. Também pretende-se, daqui a poucos dias, alargar a nossa base de testagem. Nós pretendemos justamente alargar com uma outra tipologia de testagem que já foi libertadas ou validadas pela Organização Mundial de Saúde, recorrendo ao GeneXpert, que são aparelhos que nós temos em praticamente todas as províncias que realizam o teste da tuberculose multidroga resistente. Então, nós vamos recorrer a este equipamento para poder descentralizar a testagem tanto da Covid-19, dando assim aso a um alargamento da testagem e começar a ter um olhar mais amplo do que é a realidade portanto, desta doença a nível da comunidade. Todavia, olhando os indicadores da saúde, pensamos nós que estamos a caminhar bem. As demandas a nível das unidades sanitárias, tanto faz nos cuidados primários de saúde, que constituem o que nós chamamos o gatekeeper, ou seja, a porta de entrada no sistema de saúde. A demanda não mudou desde o início desta pandemia, não houve alteração. O que é barômetro, tanto da medição desta doença, são, tanto as infecções respiratórias agudas. Não houve alteração nenhuma. Se fosse o caso, isso podia justamente indiciar de que algo estaria a decorrer de uma forma normal na nossa comunidade e despertava, portanto, o aumentar da vigilância epidemiológica. Também, clinicamente, não há reportagem ou alteração do obituário, olhando algumas mortes portanto, uma tradução com menos expressão ou significância, não há. Nós já montamos o sistema de alerta baseado, portanto, em rumores na comunidade que nos guiam para poder alterar cada vez mais o sistema de vigilância epidemiológica. De modo que os números que avançamos aqui são os números reais e nós estamos a trabalhar de forma afincada e estreita com a Organização Mundial de Saúde e o CDC Atlanta, que validam também os nossos dados para poder atualizar diariamente os mesmos. E tanto, pregando as palavras de sempre, chamar uma vez mais de ficar em casa, lavar frequentemente as mãos e observar o distanciamento social. Muito obrigado, até amanhã. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dr. Franco Mufinda e o boletim epidemiológico desta segunda-feira. Vamos a seguir acompanhar o subcomissário Valdemar José e o rescaldo das últimas 24 horas à volta da atuação das Forças de Defesa e Segurança
e ordem pública em todo o país. Subcomissário, boa noite. Começamos com um assunto que já dominou a agenda noticiosa hoje, o caso do condomínio residencial Golden, no Talatona. Boa noite, subcomissário. Boa noite, senhor secretário de Estado. Boa noite, caros jornalistas, telespectadores e ouvintes. Sim, começaria por este caso anunciado pelo diretor Eduardo Magalhães. Na verdade, hoje foram colocadas a circular nas redes sociais notícias que davam conta que um casal brasileiro no condomínio Golden haviam sido encontrados mortos resultante da doença Covid-19. Na verdade, esta notícia é falsa. A verdadeira é que este casal, ou melhor, um dos integrantes desta família foi nos exames detectado como positivo e como medida de segurança, as autoridades sanitárias, acompanhadas pelas forças de defesa e segurança, foram recolher esta família, os residentes desta casa, para cumprirem uma quarentena institucional. Pelo que é falso e apelamos mais uma vez a todos os cidadãos a não promoverem, a não disseminarem mensagens sem as confirmar, porque isso, infelizmente, contribui para o incremento do sentimento de insegurança, que nesta fase é de todo reprovável e nós desaconselhamos. Este exercício que nós fazemos todos os dias permitirá dissipar qualquer dúvida que eventualmente se coloque em relação às informações que circulam nas redes. Uma outra questão é que nós continuamos a verificar alguma circulação à procura de alguns bens e serviços que poderiam ser executados a partir de casa. Já anteriormente falámos, por exemplo, o uso de multicaixa express. O que é certo é que continuamos a ter as agências bancárias muito cheias, sobretudo no seu exterior, sem o cumprimento de qualquer regra e a obediência das medidas de segurança para a disseminação da doença. Aqui, mais uma vez, um repto lançado às empresas de segurança privada, que devem auxiliar as forças de defesa e segurança na realização dessas tarefas, sobretudo no exterior das dependências bancárias. Também temos vindo a registrar a circulação indevida de cidadãos de uma província para outra. E para esses, naturalmente, a orientação é que retornam e, quando verificamos que há resistência, são detidos. E como modus operandi utilizado são efetivamente os caminhões de mercadoria admissíveis a circular. Melhor, um caminhão com comida e no meio da comida, na carroceria, colocam cidadãos para poderem se locomover de uma província para outra. Continuamos a ver um incremento das detenções resultante de desobediência ou não acatamento do decreto presidencial sobre as medidas excepcionais no período em que decorreram o estado de emergência, e nas últimas 24 horas tivemos 337 detenções. E aqui mais um apelo a todo o cidadão que insista em desobedecer essas disposições legais, porque, na verdade, os cidadãos que assim procedem só causam prejuízo na sua própria esfera jurídica, a sua família, porque, vejamos, são os bens que são apreendidos, é o indivíduo que acaba por ter um cadastro criminal, porque é julgado sumariamente, terá que, se não ficar, se a pena não for convertida em multa, vai ter que cumprir uma pena de prisão, ou ao contrário, vai ter que desembolsar para pagar a multa. Na verdade, o prejuízo é maior do que se esse cidadão obedecesse às orientações previstas no regulamento, no decreto presidencial. Aqui apelamos novamente, aqueles que não tiverem necessidade de circular devem ficar em casa. Por outro lado,
e mais uma mensagem dirigida aos líderes religiosos, porque hoje temos aqui sensivelmente 4 casos, somente como ilustrativos, porque há mais, de desobediência proveniente por parte de algumas confissões religiosas. Agradecemos aquelas que acataram as nossas orientações, mas infelizmente ainda existem algumas que teimam celebrar alguns cultos que estão proibidos por meio do decreto presidencial. Vejamos os números. Na província do Namibe, procedemos à detenção de um pastor da Igreja Missão Evangélica Espírito Santo em Angola, Messa, que foi surpreendido com alguns fiéis a realizar uma ação de natureza religiosa. Para além de ser proibido, o pastor foi detido e vai agora responder criminalmente. Na província da Huila, igualmente, no município de Cacula, procedemos à detenção de 7 pastores que se dedicavam a um culto religioso e desta feita em uma residência. Ontem já aqui apelamos que essa medida não só coloca em risco a vida do pastor, mas como a própria família, sendo uma residência. Naturalmente, se eventualmente um desses fiéis for portador da doença, poderá transportar a doença para a sua residência. Em Saurimo, também procedemos à detenção de 2 pastores, de 2 cidadãos, um deles é o secretário e o outro o administrador da igreja IESA, por estarem a realizar um culto religioso também no interior de uma residência, com muitos fiéis violando as disposições legais. Procedemos também à detenção na província do Kwanza Sul de 2 pastores e 2 fiéis da igreja IECA, que foram surpreendidos igualmente a realizar cultos no interior da residência. Como as forças de defesa e segurança estão mais atentas a todas as instituições que estão proibidas por meio do decreto presidencial a celebrar cultos religiosos, alguns desses pastores ou alguns desses líderes religiosos, infelizmente, optaram por realizar os cultos religiosos no interior da residência. Mas aqui dizer que as forças de defesa e segurança estão atentas e tudo farão para que essa prática cesse e responsabilizar criminalmente aqueles que assim procederem. Em Menongue, também se procedeu à detenção de 3 cidadãos estrangeiros por especulação de preços. Aqui, um repto que lançamos aos comerciantes: não estão autorizados a proceder à alteração dos preços. As forças de defesa e segurança, conjuntamente com as autoridades do Ministério do Comércio, estão a proceder a fiscalização em todos os estabelecimentos comerciais, e aqueles que forem encontrados a praticar preços fora do estabelecido serão responsabilizados e julgados, bem como outras medidas administrativas que poderão ser adotadas. A nível da província do Menongue, procedemos à detenção de 3 estrangeiros também por alterarem os preços da cesta básica, ou melhor, especular os preços. Alguns desses indivíduos, infelizmente, fazem recurso a faturas falsas para justificar que o preço da aquisição da mercadoria foi superior, razão pela qual também deveriam fazer o ajuste das suas mercadorias. Na província do Ije, tivemos de fazer a dispersão de 4 partidas de futebol. Já ontem alertamos que os eventos de natureza desportiva estão suspensos. Compreendemos que, por um lado, os cidadãos já estão agora no seu 10º dia de obediência ao estado de emergência, que devem ficar em casa, mas isso não justifica que devam violar as disposições legais, pelo que comportamentos dessa natureza, se voltarem a ocorrer, e uma vez que já foram advertidos,
esses indivíduos poderão ser responsabilizados criminalmente. No Mochico, na província do Mochico, procedeu-se à detenção de 2 chineses que insistentemente, perante as forças de defesa e segurança, queriam fazer o comércio de madeira, ou melhor, a exploração e corte de madeira, tendo sido alertados pelas forças de defesa e segurança, e por insistência e resistência foram detidos. Na província do Uíge, procedeu-se à detenção de 6 cidadãos, de 43 que estavam a realizar uma obra, que também já tinham sido advertidos que deveriam suspender aquela construção. Depois desta advertência, as forças de defesa e segurança correram ao local, os indivíduos colocaram-se em fuga, tendo sido possível a captura de 6 desses cidadãos que estão agora a contas com a justiça. No geral, e como dado estatístico das últimas 24 horas, foi possível proceder à detenção de 167 cidadãos por violação da nossa fronteira. Aqui também mais uma mensagem de alento e até de motivação das nossas forças ou das forças de defesa e segurança que estão circunscritas nas nossas fronteiras, que muito bem as estão a controlar. Todos os dias procedemos de detenção de cidadãos estrangeiros que tentam violar a nossa fronteira, e devido à máxima prontidão das forças de defesa e segurança, é então possível impedir que essa prática seja realizada. Nas últimas 24 horas foram encerrados 23 mercados a nível nacional, mercados informais, porque temos estado a informar que os mercados formais ou os municipais estão abertos, bem como também foi possível encerrar 11 estabelecimentos comerciais por não obedecerem às medidas previstas no decreto presidencial relacionado com a Covid-19. Esses comerciantes não têm condições higiênicas, infelizmente não acondicionam devidamente os seus produtos, e muito menos é possível, dentro dos próprios estabelecimentos comerciais, garantir que haja espaçamento entre as pessoas. Também foram apreendidas nas últimas 24 horas 37 viaturas que se dedicam ao serviço de táxi. Continua aqui a insistência por parte dos taxistas sobre lutar a capacidade que foi delimitada pelo decreto presidencial. E um repto que lançamos aos taxistas é que esta prática não só levará alguns deles a serem responsabilizados por crime de desobediência e, por outro lado, terão as viaturas apreendidas, o que quer dizer que nos próximos tempos, até que regularizem a situação de desbloqueio da viatura, de retorno à viatura à sua posse, não poderão realizar a sua atividade comercial, fora o fato de que, sendo julgados, têm um cadastro do registro criminal. Foram apreendidas também 234 motorizadas pelo exercício indevido, ou melhor, estão proibidos, por meio do decreto presidencial, a realização do serviço de mototáxi. Essas viaturas, ou melhor, essas motorizadas foram apreendidas e os respectivos proprietários ou os condutores remetidos a julgamento sumário. Nas últimas 24 horas tivemos que recolher 1.146 cidadãos que persistiam em circular de forma indevida nas várias artérias das cidades que comportam Angola. Também dispersamos mais de 21 aglomerados de forma injustificada. Desmantelamos vários mercados informais, e aqui destacar o mercado da Calemba 2 em Luanda.
Foram montadas mais 168 barreiras para confinamento e realizamos inúmeras sensibilizações, dentre as quais em várias províncias e num resultado de 1.428 sensibilizações. Asseguramos 364 centros de quarentena, realizamos vários policiamentos em mercados informais e grandes superfícies comerciais, bem como em estabelecimentos, ou melhor, unidades hospitalares. De forma geral, eram essas questões que nós pretendíamos trazer hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Comissário Valdemar José. O rescaldo da situação operativa no país nas últimas 24 horas. Estes são os dados em relação à evolução da Covid-19. O país registra agora 16 casos no total, 2 novos casos, cidadãos nacionais provenientes de Lisboa no passado dia 21 de março, 2 recuperados, 2 óbitos. Portanto, 12 casos ativos a receberem assistência médica em Luanda. Agradecimentos ao Dr. Franco Mufinda, Secretário de Estado da Saúde para a Saúde Pública, ao Subcomissário Valdemar José. Agradecimentos também para todos aqueles que estão na linha da frente a manter o país em funcionamento. Até amanhã para a nova atualização dos dados. Neste momento em que somos desafiados pelo confinamento social, fique em casa, saia apenas quando for estritamente necessário. Juntos por Angola, boa noite.